Olá, pessoal! Agora nós vamos ver a aplicação de uso de vetores em física. Então, nós temos aqui, ó, vetor velocidade e vetor aceleração. Então, tanto a aceleração, ela é um vetor, quanto nossa velocidade também. O tempo, ele continua sendo um escalar. Então, por exemplo, aqui, né, no vetor velocidade, como a gente já conhece isso aqui, que a derivada do espaço em relação ao tempo vai ser igual à nossa velocidade. E se a gente tiver a velocidade, a equação, por exemplo, a gente pode estar derivando a equação da velocidade no tempo para a gente conseguir a nossa aceleração. Então, como funcionava isso? A gente tinha que o nosso ΔS era igual ao nosso espaço final menos o nosso espaço inicial. Então, vetorialmente, né? E aí se a gente fosse continuar esse cálculo sobre o ΔT, o que era o ΔT? Tempo final menos tempo inicial. Lembrando que quando a gente tem esse zero aqui embaixo, né? Significa que é o valor inicial. Vetorialmente, a gente tem exatamente a mesma coisa. Então, a gente vai ter os nossos vetores iniciais e finais. E aí a gente tem que estar subtraindo nosso vetor final do nosso vetor inicial. Exatamente como a gente fazia antes. Lembrando que a gente só pode realizar a operação entre direção x com direção x e direção y com direção y. No caso da nossa aceleração, a mesma coisa. Então, velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Então, como é que vai funcionar vetorialmente? Então, vamos colocar um vetor genérico aqui. Então, a gente tem nosso vetor S1. Se for bidirecional, nós teremos o quê? Nós teremos nosso S na direção X e o nosso SY na direção Y. Nosso S2, mesma coisa. S, vamos colocar índice 1 pra gente não se confundir. S final na direção X e nosso S final na direção Y. Então, esse aqui seria o nosso S final e esse aqui seria o nosso S inicial. Como é que a gente vai realizar a operação do ΔS? Então, nós teremos o quê? ΔS é igual a S final menos S inicial, que é igual a S2 menos S1. Então, ΔS é igual a meu final, que é esse vetor aqui, né? Então, SX2 na direção X, mais nosso segundo componente ali, SY2 na direção Y. Tudo isso menos o que? Nosso S1. SX1 direção X é positivo, então SY1 na direção Y. Só posso estar realizando minha operação X com X e Y com Y. Então, quando eu for fazer minha conta, eu tenho que realizar essa operação, que vai me dar o meu resultado na minha direção X, e esta operação aqui, que vai me dar o meu resultado na direção Y. Então, utilizando a mesma folha aqui, que eu hoje estou sem lousa, a gente vai ter o quê? Então, ó, nosso ΔS, nosso vetor, vai ser S X2, que seria o nosso componente final, menos nosso S X1
na direção X. Isso vai nos dar o quê? Nossa primeira componente. O nosso vetor completo, ele é composto por duas componentes. Então, a gente vai ter também uma componente na direção Y. Então, abrimos aqui o parênteses de novo. Vamos ver agora na nossa direção Y. Então, é final menos inicial. SY2 menos SY1 na direção Y. Então, aqui nós teremos o nosso vetor ΔS final. Direção X menos final menos direção X inicial, direção Y final menos direção Y inicial. Então, depois disso, é só estar realizando essa operação aqui. A gente vai fazer o nosso tempo final menos o nosso tempo inicial e dividir por cada componente do nosso vetor velocidade.